Olá, saudações! Como vai você? Tudo bem? Eu espero que sim, que bom nos encontrarmos por aqui mais uma vez nessa nossa sexta-feira no divã, né? Todas as sextas-feiras à noite, nós vamos aí para esse nosso bate-papo gostoso, né? Sempre fazendo uma reflexão sobre a vida, sobre o modo de viver nesse tempo contemporâneo, que é um tempo que torna-se desafiador, né? Não é verdade? É um tempo desafiador porque são tempos difíceis, são tempos na qual nós ainda estamos nos adaptando a uma série de coisas, buscando alternativas e resposta para tantas outras, e vale sempre uma reflexão, uma filosofia, uma análise clínica a respeito do nosso próprio comportamento e do comportamento humano e social. E dessa forma nós vamos nos adaptando a esse novo modal da sociedade e fazendo uma autoanálise, fazendo uma autorreflexão, olhando-se como este nosso encontro pudesse possibilitar um espelhamento na qual nós olhamos para nós mesmos e podemos aí enxergar algumas possibilidades de mudança ou reflexões a respeito da nossa própria vida em meio a essa nossa sociedade atual, a esse nosso modal contemporâneo de viver e de perceber e ser percebido dentro dessa nossa própria sociedade. Então eu agradeço sempre por estarmos juntos e a partir de agora também você faz parte junto comigo, podendo enviar suas perguntas, fazendo essas análises críticas, reflexivas junto comigo. E é claro, nós não temos resposta para tudo, nós temos aí um modo de ver e de perceber a vida dentro das questões psicológicas e filosóficas na qual ela mesmo nos contempla. Então cabe sempre esse convite reflexivo, com olhares diferentes, né? Às vezes a percepção que eu tenho diferente. Tudo tem que ter, na verdade, somente um ponto de equilíbrio e também uma forma coerente para que se pense. Não é pensar de qualquer forma, nem de qualquer jeito, nem sobre qualquer um. Nós estamos falando sobre vidas, nós estamos falando sobre ser humano, e cada ser humano é um universo individual e muito íntimo. Então não é qualquer um que pode falar sobre a mente humana ou sobre o comportamento humano sem ter uma bagagem de conhecimento mínimo. E grande parte desse conhecimento quem nos traz é a própria vida. A vida ela vai nos moldando, ela vai nos ensinando, ela vai nos trilhando dentro desse desafio aí que é a vida. Então a vida é um desafio, viver é um desafio. Nada está pronto, tudo está em construção, ninguém nasce pronto, todo mundo nasce como um livro com páginas em branco e cada dia vamos imaginar que é uma página e o findar do dia de hoje nós fazemos aí uma análise do que foi escrito e que você possa cada dia escrever novas páginas para que se formule em ciclos, capítulos. E esse livro ele só fica pronto a partir do momento na qual nós não estamos mais prontos para continuarmos a nossa vida aqui, porque ela vai se findar como a de qualquer um. A grande questão é que nós nunca sabemos quando. E mais do que escrever uma página por dia, o que nós fazemos nesse momento desse nosso encontro aqui é pararmos para lermos algumas páginas que nós temos escrito. Então não adianta só ir escrevendo, nós temos que dar uma parada, voltar algumas páginas, fazer algumas leituras para que a gente talvez tenha respostas para a página atual. Às vezes as respostas ficaram lá atrás, lá nas páginas passadas. Na nossa reflexão inicial de hoje, eu trago o seguinte pensamento: todo fim ele será realmente um recomeço? Tudo aquilo que a gente finda na nossa vida, existem uma série de coisas que nós temos que findar. Por quê? Porque existem coisas que não são eternas, não são duradouras, não são para sempre, mas nós queremos que venham a ser. Mas na verdade a vida ela é feita de ciclos. A vida ela é feita por ciclos, por etapas. E se nós não fecharmos algumas etapas da nossa vida, nós não damos a possibilidade de que se inicie outras.
E às vezes nós temos a percepção que tem um monte de coisas na nossa vida que estão todas mal acabadas, todas em aberto. E estão em aberto por quê? Porque não foram concluídas. Então existe uma facilidade muito grande da autossabotagem, de nós sabotarmos a nós mesmos, a partir do momento em que nós não fechamos esses ciclos. Então nós começamos coisas na nossa vida que nós não terminamos, nós temos uma série de coisas na nossa vida que são assuntos que ficaram em aberto. E esses assuntos que ficaram em aberto, nós passamos por cima, demos sequências na nossa vida, mas eles se tornam, na verdade, feridas, eles se tornam machucados. Aquele machucadinho que está ali, começa a cicatrizar, mas aí a gente vem e arranca a casquinha. Toda vez que a gente pensa nele, ele sangra de novo. E aquilo sangra de novo, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E quando nós percebemos aquilo que é machucado e que sempre sangra ao nós pensarmos, ele vai se tornando uma doença muito mais grave. Ele se torna um câncer em nossa vida que pode nos consumir, pode nos matar. Então os ciclos da nossa vida, eles são extremamente importantes de serem fechados. Então toda história, ela tem um fim e ela merece um começo, um recomeço. E toda história que se finda, na verdade, é o início de um recomeço que nós ganhamos. Toda história. Coloque isso no seu coração. Toda história que se finda em nossa vida, nós estamos dando a chance para nós mesmos de recomeçarmos outras. E aí, às vezes, ficam os traumas. Poxa, mas foi tão traumático aquela experiência que eu tive, foi tão traumática a história que eu vivi. E aí eu não quero mais dar sequência numa série de coisas na minha vida. E aí eu paraliso o meu crescimento, eu paraliso a minha alegria, eu paraliso a minha felicidade, eu paraliso as respostas que eu busco, eu paraliso, a minha vida começa a não ter graça, a não ter sentido por traumas que vão ficando. E aí, o que se faz nessa situação? Esses traumas, na verdade, é essa ferida que não cicatrizou. Esse trauma, na verdade, é o ciclo que eu não fechei. E quem pode fechar os ciclos na nossa vida somos nós mesmos. Não é o causador da dor, não é a história que trouxe a dor. Não é que volta, ele só caminha. E nossa vida, na verdade, é um horizonte. Ela deve ser uma definição de imagem de algo que eu sigo, não um retrovisor na qual eu fico olhando pelo aquilo que eu não tenho mais condições de resolver, com aquilo que não vai se voltar atrás. Aquilo que se foi, se foi. Eu preciso entender isso. Existem coisas na nossa vida que a gente precisa colocar um ponto final para que pare de doer. Eu preciso estancar o sangue, eu preciso cauterizar essa vida. Eu preciso usar de medicamentos que coloquem um fim nessa dor para que cicatrize de uma vez por todas. Não dá para conviver com aquilo que nos machuca. E uma das medidas que nós temos é a aceitação. Aceitar que perdeu. Aceitar que pisou na bola. Aceitar que a culpa não foi sua. Aceitar que a vida segue. Aceitar que as decepções fazem parte do jogo chamado vida. Então, o primeiro passo é a aceitação. E às vezes nós ficamos insistindo em querer ter razão. E aí vem a célebre frase, que essa semana eu usei tanto na minha vida. Você quer ter razão ou você quer ter paz? Qual dos dois você quer ter? Porque 95% das situações você não consegue ter os dois. Ou você escolhe uma ou outra. Você quer ter paz ou quer ter razão na sua vida? Então, às vezes, é necessário a gente entender que a gente perdeu. Às vezes é necessário você aceitar que não deu. Às vezes é necessário você compreender que não foi possível. Às vezes é necessário, mesmo você tendo a certeza de que fez todo o percurso correto, que a sua missão foi cumprida até então, mas que não deu para dar uma sequência, não deu para seguir em frente.
Qual que é o problema aceitar que perdeu? Qual é o problema em aceitar que não deu para continuar? Qual é o problema de aceitar que fracassou? Não existe problema nenhum. O grande problema que nós temos é conosco mesmo, porque nós queremos que a nossa vida seja um parâmetro de comparação a nível social, e não é. Nós queremos que a nossa vida ela venha a ser o que nós não somos. Por que não? Porque não somos perfeitos. Somos imperfeitos. Lamento muito as pessoas que eu magoo durante a minha caminhada. Eu lamento muito as pessoas que eu magoo durante a minha vida. Mas eu não sou exatamente aquilo que as pessoas imaginam ao meu respeito. E às vezes as pessoas fantasiam milhões de coisas a seu respeito que você não consegue corresponder. E aí você vai tentando corresponder, né? Às vezes dentro do próprio seio familiar, você vai tentando corresponder tudo isto, mas você não consegue porque não é você. E aí se frustra porque são expectativas que não são alcançadas, e não são alcançadas porque não está na nossa capacidade atender o gosto das pessoas. Mas enquanto nós tentarmos atender o gosto das pessoas, nós vamos deixando a nossa própria vida e os nossos próprios gostos de lado. Nós vamos deixando a nossa própria personalidade de lado. Nós vamos deixando de ser nós. Aprenda a assumir a postura e a responsabilidade da sua vida. Quem é responsável pela sua felicidade não são outras pessoas, é você. Não é outra pessoa que vai te fazer feliz. Outra pessoa vai completar a felicidade dela em você e vice-versa. Mas ninguém é feliz porque tem uma outra pessoa. Ninguém. Nós só completamos a felicidade que nós mesmos já temos. E se nós não estamos tendo essa felicidade, ou se nós não estamos tendo essa paz, ou a possibilidade de amar, nós então vamos ficando vazios e nós não temos nada para oferecer para nós mesmos, muito menos para os outros. Então aceite ajuda na sua vida, começando a se ajudar. Não trazendo para si um monte de culpas, mas aceitando um monte de coisas que não deu. E qual o problema que não deu? Tem um livro muito legal, muito popular, eu tenho esse livro, acabei de ler há pouco tempo. Ele se chama A Sutil Arte de Ligar-se o Foda-se. Ele se chama desse jeito, e ele é bem popular, né? E o título me chamou muito a atenção, fiquei muito curioso, e li e achei uma delícia. A leitura é bem fácil, bem simples, bem compreensível, e às vezes é isso mesmo. A gente tem que ligar o botãozinho do foda-se, e aí? E qual que é o problema? A sociedade chocou, e qual que é o problema? Tá bem? Você tá bem? Tá resolvido? Você se resolveu com você mesmo? Tá deitando e dormindo? Tá feliz? Tá olhando no espelho sem culpa, sem medo? Está conseguindo sorrir? Está conseguindo ter planos, sonhos? Está conseguindo ver possibilidades? Então está tudo certo. Então está tudo certo. Mas não é bem, eu não sou um bem aquilo que todo mundo sonhava. Lamento, eu sinto muito. Sinto muito por quem sonhou tanto a meu respeito. Eu sinto muito. Então, às vezes, nós não iremos conseguir trilhar pelo caminho que as pessoas desenhou para que nós viéssemos a trilhar. Nós estamos em construção do nosso caminho. Independente de idade, eu não estou aqui falando de idade, não estou aqui falando de gênero, não estou aqui falando de questões sociais, não estou falando de profissões, eu estou falando de sentimentos, eu estou falando de personalidades, eu estou falando de mim e de você. Ok? Então, nós precisamos reformular a nossa vida. Reformular a nossa vida. Tem hora que o nosso GPS chamado destino, ele dá uma bugada. Ele dá uma misturada e o nosso GPS interno, ele buga. E a gente fica perdido. E agora? E agora? E toda vez que vier esse agora na sua mente, toda vez que você tiver uma percepção que, poxa, me perdi, não deu, reconecte o GPS. Coloque lá, recalcular a rota. Às vezes a gente se perde, mas aperta lá, buscar a rota de novo.
A gente precisa ter uma rota, a gente precisa ter um horizonte. E o horizonte é estar bem, o horizonte é estar bacana, o horizonte é estar leve. Vida leve, viver de uma forma light. Ah, mas eu estou devendo pra caramba. E daí? Não, você não é o único. Eu não sou o único. Não somos únicos. Ah, mas eu perdi um grande amor, a família se desfez, eu tô... E aí? Começa de novo. Qual que é o problema? Começar de novo. Ah, mas eu me frustrei, fiz a faculdade, agora não estou ganhando grana, não consigo trabalhar na minha área. E daí? Qual que é o problema? Ah, se precisar vender limão na feira, qual que é o problema se você for feliz, de boa, sem ninguém te enchendo o raio do saco? Qual que é o problema? O problema às vezes está em nós, que nós queremos manter um padrãozinho bacana, nós queremos manter um algo diferente ou esperado pelo outro, e aí nós não podemos ser diferentes, nós temos que ser aquilo que o outro espera de nós, nós não queremos ficar por baixo ou por menos. Não existe nada disso, a não ser no olhar das pessoas, no olhar social. E todo mundo está tão arrebentado quanto nós mesmos, se não mais. Ok? Hoje eu passei uma tarde deliciosa, com um grupo de amigos à distância. Eu fui até um comércio de um amigo meu, que é uma delícia sempre passar lá para conversar. Por quê? Porque lá sempre vai passar alguém que combina as ideias, que você gosta das ideias. Lá um local de agrado. E nós, distante do outro, conversando, nós falamos sobre essas coisas a tarde toda. Falamos sobre a ilusão social na qual vive a nossa sociedade. É uma grande ilusão, onde todo mundo se cobra. Tem que ter carro bacana, tem que ter casa bacana, tem que ter um monte de coisa bacana, e eles mesmos não são bacanas. Não são bacanas por quê? Porque não são bacanas com eles mesmos. Ok? Então, vamos tirar da cabeça uma série de coisas. A gente precisa tirar da cabeça uma série de padrões sociais que nós criamos para nós e que nós sofremos demais. Nós pagamos um preço alto demais por esses padrões sociais que nós trazemos para a nossa vida. Para a nossa vida. Nós sofremos por causa disso. Outro dia alguém me falou, poxa, mas você brinca com todo mundo, você está aqui sentado junto conosco, eu estava num local junto com as pessoas e tal. Falou, você nem parece que você é um doutor. Falei, e daí? Que se dane o título do doutor? O que tem a ver? Olha o que criaram na cabeça da sociedade. Não é? E isso não muda em nada a personalidade das pessoas, mas por padrões sociais. A gente acha que tem que mudar e que tem que ser diferente, e que tem que se pensar. Nossa, é muita pequenez humana. Falta-nos o conhecimento, falta-nos o crescimento e falta-nos o amadurecimento social e humano. Nós precisamos mudar muito. E às vezes dando questões e posturas políticas, mas nós mesmos ainda somos muito imaturos dentro de questões sociais, políticas e humanas. Enquanto nós não nos educarmos, começando por cada um de nós, não vai haver um direcionamento, não vai haver um crescimento, não vai haver uma possibilidade de estruturação, de crescimento social e humano. Não vai. Por quê? Porque nós não estamos preparados para isso. Porque nós não estamos nos preparando e nos caminhando para isso. A faculdade não nos habilita a isto. Ter um título social nos habilita a isso. Ter uma casa bacana, ter uma fazenda, ter gado. Isso não habilita ninguém a nada de conhecimento social e humano, humanístico. Nada. Isso requer somente titulações sociais de padrões
sociais, na qual os grupinhos se separam. Ok? E às vezes a felicidade não está no grupinho na qual você está inserido. Não está. De verdade. Não está. E aí você tem que se encontrar na vida. Você tem que se realizar na vida. E a gente se realiza não é com profissão, a gente não se realiza não é com grana. Isso faz parte, mas é só um algo mais. A gente se realiza na leveza da vida. No dizer, nossa, tô ferrado, mas estou bem. Não sei se você já teve a oportunidade de dizer essa frase olhando no espelho para você mesmo. Tô ferrado, mas estou bem. Por quê? Porque às vezes deu tudo errado e você ficou feliz. Porque aquilo que você tinha como concepção de certo, ou que as pessoas imaginaram que era certo, não é. Não te traz essa alegria, não te traz essa leveza. Não traz o que a gente precisa, que é paz. Paz e saúde não tem grana que pague. Você pode ter toda a grana do mundo, todos os títulos do mundo, toda a beleza do mundo. Você não vai conseguir com isto, com grana, com beleza, com parâmetros sociais, você não vai conseguir paz e nem saúde. Quantas pessoas bacanas e ricas que eu e você, de alguma forma, conhecem ou sabem que morreram aí nesse último ano? É muita, e não teve grana que pagou pela saúde. Não teve. Paz, nossa, eu conheço uma galera, eu tenho vários pacientes que tem grana. E tem gente aí me assistindo agora, sabe disso. Tem poder aquisitivo social, mas que não consegue. Mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Porque paz é questão de espírito, é questão de alma, é questão de sintonia com o universo, com você, com a vida. Então não vai ter grana que vai pagar isto. Ok? Bem, então, voltando ao início da nossa fala aqui, todo fim, ele é sim um recomeço. Eu desejo muito que você recomece muitas coisas em sua vida. Não é questão de idade, não é questão social, é questão de querer. Recomece a sua vida. Comece a história de novo. Ah, mas não deu certo. E daí, se não deu certo? Qual que é o problema? Nada está pronto, nós estamos em construção. Ah, mas eu tenho medo. Aí quem não tem medo? Quem não tem medo é um louco na vida. Todos nós temos que ter medo. O medo é um parâmetro que faz bem para nós mesmos, um mecanismo de segurança. Lembra disso, toda vez que você tiver medo. O que é o medo? Medo é mecanismo de segurança, da sobrevivência da espécie humana. Graças a Deus que existe o medo. Já pensou se não existisse? O monte de loucuras que você iria fazer? Então, todo recomeço traz medo? Traz, sim. Ainda bem que traz. Nos questionamentos, nós vamos buscando respostas. A partir do momento que a gente vai buscando respostas, nós vamos nos resolvendo. Respostas no vazio, no nada, na escuridão. Não, eu conheço a vida, eu conheço situações, eu conheço pessoas com convivência. E se eu não permitir essa convivência, se eu não permitir o diálogo, se eu não permitir experimentar, vivenciar, eu não vou conhecer, não vou saber se deu certo ou não, não vou saber se era possível ou não. E às vezes você está perdendo um monte de chances na vida, um monte de coisas bacanas por teimosia. Então vamos deixar de teimosias, de algumas teimosias na vida, e vamos nos permitindo ao novo, as novas reconexões que esse GPS interno está trazendo para você, as novas rotas que o GPS da vida está trazendo para você. Às vezes não é nada daquilo que você imaginou ou que você queria, mas é o que pode dar certo, é o que pode te fazer se sentir bem, tá bom? Pensa nisso, faça essas reflexões e vamos aqui responder as perguntas. Tem um monte de perguntas bacanas aqui que o pessoal já mandou durante a semana através das redes sociais. E
eu vou responder aqui com todo o carinho do mundo. Tá? Gente, eu vou mandar um abraço para todo mundo que está aí comigo. Está aí comigo também a Josane. A Josane, gente, é que tá fazendo aquelas camisetas resta saída. Tá? Então tem um monte de gente me ligando querendo camiseta, um monte de mensagens aonde eu compro camiseta, que camiseta é essa? Na verdade, o Resta Saída que é o Resta Saída? Esse canalzinho nosso aqui, que a gente se encontra diariamente através de mensagens, de reflexões, e é um projeto, né? Existe um projeto paralelo que se chama Posso Ajudar, que já existe há muitos anos, que é um projeto que eu comecei há mais de 10 anos atrás, onde eu atendo pacientes de baixa renda. Muitos anos atrás, eu comecei esse projeto numa casa de viciados em droga, há muitos anos atrás, que esse Posso Ajudar, é um trabalho voluntário meu, e desse trabalho surgiu a necessidade de ir para as redes sociais, e nas redes sociais ele ganhou esse nome, Resta Saída, que na verdade não é nada mais do que essa paginazinha no Instagram, ok? E o projeto ainda continua, só que sou eu sozinho, não tenho outros voluntários. Tem essa galerinha que está surgindo aí agora com ideias de fazer com que o projeto cresça, que venha outros profissionais da área de humanas somar conosco para ajudar mais pessoas. Mas é um projeto, e projetos demoram para acontecer, demoram para ganhar força, estrutura. A Josane, que é uma grande amiga, ela que faz essas camisetas e ela que coordena isso aí, beleza? Nem eu não tenho uma camiseta Resta Saída, mas é muita gente atrás da camiseta Resta Saída. Fale com ela tá aí agora ao vivo, pega o contatinho dela aí, inferniza ela atrás de camiseta. Tá? Eu não tenho essas camisetas, eu não tenho acesso a essas camisetas, tá bom? Mas ficou bacana, né? Ficou muito bacana a camiseta. E eu agradeço muita gente, né? Vai aparecendo muita gente no nosso caminho, na nossa estrada, na nossa vida. Muita gente bacana que vem somando conosco. Muita gente que acha bacana o trabalho. Muita gente que dá um retorno para nós também, de o quanto o trabalho tem os ajudado. E isso é muito bom, isso é muito satisfatório. E eu faço de verdade, de coração. Vamos lá, vamos para as perguntas aqui, senão a gente não vai. Deixa eu mandar um abraço pro povo, senão depois, eu tava lá, você nem mandou um abraço para mim. É sempre assim, uma cobrança sem fim. Olha, a Dani Braga tá comigo. Ô Dani, um abraço para você, viu, linda? Obrigado por estar aí comigo. Seja feliz. Sam, tá comigo também. A Karine Melo, obrigado pelo carinho. O Levi Cerqueira Soares, lá de Belo Horizonte, também tá comigo. Lá das Ribeirões das Neves está comigo. O Hugo Jesus, lá em Passos. Um beijo no seu coração, Hugo. A Érica também, tá? A Érica Marquito tá comigo, lá de Ribeirão Preto. Ô, Érica, que felicidade ter você aqui comigo, tá? Você abrilhanta o nosso encontro aqui. O Luciano, tá? O Luciano também tá comigo na noite de hoje. Obrigado pelo carinho, Luciano. Tem mais gente, tem o Zezão. O Zezão tá em todas as nossas lives. Um abraço, Zé. O Zé é uma pessoa fantástica. O contato dele, ele trabalha com arte gráfica, ok? Ele trabalha com um designer gráfico. Então, se você precisa desse trabalho, precisa desse serviço de design e arte gráfica, o Zezão é o cara para fazer isso aí para você, tá? Entre em contato com ele. A Glorinha está comigo também, bem-vinda, Glorinha. A Paula Pimenta também, sempre junto conosco, tá? O Peter Folker tá conosco aqui também, seja bem-vindo. Heloísa Caetano, um abraço para você, obrigado pelo carinho. A Josane também está aqui junto conosco. O Fábio é um amigão, um cara sensacional, tá aí conosco também, e muitas outras pessoas. Lembrando que essa nossa live, esse nosso vídeo, ele fica reverberando aí na internet, e as pessoas vão compartilhando, e isso vai longe, Você já chegou até em outro país. Bacana isso, né? Vamos lá. A pergunta é Oliver.301, mandou pelo Instagram, tá? Então, Oliver, de Jacuí, pergunta o seguinte,
A traição no relacionamento pode ser superado pela educação e o carinho de quem traiu? Então vamos entender aqui a pergunta. A traição no relacionamento pode ser superado pela educação e o carinho de quem traiu? Aí eu não falo superação, porque é o seguinte, é questão de tratar bem, de ser educado, isto não é questão de caráter, isso é questão de comportamento social. Tá? E todos nós, desde criança, nós somos educados pelos nossos pais e depois essa educação ela recebeu um complemento e um apoio por parte dos nossos educadores escolares e por parte dos nossos familiares também, que nos ensinaram os processos ou os parâmetros de educação ou de bom comportamento social desde a nossa infância. Então, tratar as pessoas bem, ser uma pessoa educada, isto não quer dizer que nós somos pessoas que temos caráter ou não. Na verdade, eu comentei com uma amiga de trabalho essa semana que o caráter é algo tão forte, tão eminente de cada ser humano, que nem Jesus muda o caráter das pessoas. Ela falou, mas como? Falei, poxa, olha, Judas conviveu direto com o homem durante 3 anos, bebendo ali na fonte. E isso não foi suficiente para mudar o caráter dele. Não foi suficiente. Então, o caráter, ele só muda no indivíduo a partir dele mesmo. Tá? Ele é que muda o seu caráter. Mais ninguém nessa vida. Não tem trabalho a ambição e o querer do indivíduo. Ok? Então, a questão da traição, ela é uma questão que parte a ser do caráter de cada indivíduo. E esse caráter, ele não está relacionado com o indivíduo ser educado ou não, ser culto ou não, ter uma boa família ou não, ter dinheiro ou não, ser um excelente profissional ou não. Não. E a questão da traição, ela é inerente a uma série de circunstâncias. Ela tem relação direta e objetivo com o caráter do indivíduo. É o indivíduo que detém esse caráter, e é isso que vai ser um modelador do seu comportamento. Tá bom? Então, eu espero ter te dado uma resposta. Oliver.301, da cidade de Jacuí, Minas Gerais. Um abraço para você, obrigado por ter participado, participe mais vezes também. Tá? A Márcia Figueira é de Ribeirão Preto. Um abraço para você, Márcia, sempre nos ouvindo, sempre nos dando aí atenção. Tá? Ela pergunta, diante de tantas dificuldades que o país passa, cabe o desgaste emocional com a política? Olha, Márcia, é uma das discussões que nós mais vamos encontrar contemporaneamente, né, na nossa sociedade. Porque politicamente, o país é muito dividido. Já faz tempo, é muito polarizado, ou é um lado ou é o outro, e aí existem as paixões por uma preferência, as paixões por outra. Tem gente que acredita que o país no momento que tá ótimo, nunca foi tão bom assim. Para outra grande parte que você conversa, nunca esteve tão mal assim. Então você vai ter essas polaridades. Agora, quando a gente fala ou pensa em debater tudo isso, nós temos que pensar no desgaste emocional que nós vamos estar colocando em evidência a partir do momento em que nós venhamos a defender bandeiras, ou que nós venhamos a criticar uma das partes, um dos lados. Então, todas as vezes que nós nos expomos ou nos dispomos para realizarmos críticas, realizarmos análises, conjunturas, ou colocar temas em debate, nós estamos sim diante do tema que é pesado, que é difícil, que é a questão da política, nós estamos sim já criando um desgaste.
E esse desgaste, ele se torna depreciativo a partir do momento em que nós não temos estrutura emocional para debater determinadas coisas. A partir do momento que um fala algo que eu não aceito ou que eu não gosto e aquilo me ofenda, eu me sinto ofendido ou eu me sinto chateado. Então, para a gente entrar em determinados debates, nós temos que ter um preparo e um equilíbrio emocional para tal. Porque vai falar de coisas que eu não quero ouvir, mas que eu tenho educação, que eu tenho bom senso, que eu tenho equilíbrio e maturidade para ouvir e para saber me importar diante de tal. Então, diante da sua pergunta aqui, Márcia Figueira de Ribeirão Preto, diante de tantas dificuldades que o país passa, cabe o desgaste emocional com a política? Eu acho que não, Márcia, porque esse desgaste político não vai mudar situações. Então não adianta eu ficar debatendo, não adianta eu sou um lado, eu sou o outro, eu sou Lula, eu sou Dilma, eu sou Bolsonaro, vai mudar o quê? Não muda nada. Então esse debate, eu acho que cabe sim a reflexão, cabe sim a conversa, cabe sim um amadurecimento e a educação política, e cabe sim uma mudança de postura dentro daquilo que nós compreendemos que é o melhor, do nosso ponto de vista, no momento oportuno das eleições, no momento oportuno das campanhas e das propostas. Fora campanhas e propostas, já tem alguém eleito. E aí não nos cabe a torcida contra. Nos cabe sim o posicionamento. Gosto ou não gosto, tá errado, eu me posiciono. Mas o embate, ele não traz benefício para ninguém. Ele não gera mudança. Ele gera sim isso que você está dizendo, né? Que você mesmo já propôs, o desgaste emocional. Aí você se chateia com a outra pessoa porque a outra pessoa não pensa como você. Então você está sendo muito pequeno dentro dos seus pensamentos e dentro do seu próprio comportamento também. Porque não existe nada que diz que as outras pessoas têm que pensar como você ou concordar com você, não só diante da política, mas diante de nada. Então, bem-vindo ao mundo real, onde ninguém é obrigado a concordar com você por coisa nenhuma. Ok? Então, para de frustrar quando as pessoas elas não concordam com sua posição ou com o seu posicionamento. Para de frustrar por isso. Então, eu vejo que existe muita frustração nos comentários que as pessoas fazem diante de algumas postagens. Você vai lá, posta alguma coisa na rede social, tá chato isso também, né? Todo mundo se acha no direito de comentar sobre tudo de todo mundo. E não, tá uma chatice. Guarda o seu comentário. Você olhou ali da pessoa fazendo a dancinha ridícula na internet, qual que é o problema dela fazer a dancinha dela? Ela feliz com aquilo? Ela achou legal tá dividindo isso com alguém? E nas redes sociais, bacana, legal, é problema dela. Aí já entra aquele monte de comentários tentando diminuir a outra pessoa, tentando desfazer do que a pessoa está fazendo, opinando. Não cabe isso. Então você que recebe essas críticas também, que você tem um posicionamento, que você tem outro posicionamento. Eu quando leio algumas críticas e tem gente que critica, né? Posta lá essa nossa live que fica aí, tem gente que vai lá e critica. E daí? Eu leio e para mim não faz diferença nenhuma. A pessoa não gosta do meu trabalho, é um direito dela de não gostar. Tem gente que agradece dizendo que isso aqui já salvou a vida dela. Então, paciência. Você tem que ter o equilíbrio para saber ouvir um não também. Você tem que ter o equilíbrio emocional para saber que existem pessoas que não gostam de você ou não gostam do que você faz. E daí, ponto, paciência. Nem o Cristo agradou todo mundo, gente. Paciência. Vamos aprender a aceitar o não. Qual que é o problema de aceitar o não? Não tem problema nenhum. Qual que é o problema de termos uma coleção de nãos na vida? Problema nenhum. O problema está no outro, não em mim.
Alguém comenta contra a minha pessoa ou contra o trabalho que eu faço, o problema não está em mim, o problema está no outro. Eu não posso resolver, eu resolvo o que está em mim. O que está na outra pessoa eu não posso resolver. O outro é outro mundo, outro universo. Um abraço para você, Márcia Figueira, de Ribeirão Preto. Eu espero poder ter te respondido, querida. Tá? Não entra na pilha de ninguém, não. Tenha as suas convicções, defende a sua bandeira, defende o seu lado, o seu posicionamento. Se posicione também. Ficar em cima do muro também, eu não acho uma coisa bacana. Se posicione, mas não arrume rolo com ninguém, deixe as pessoas falar o que tem que falar, criticar o que tem que criticar, e você tem suas próprias convicções, você tem sua própria vida, é isso que manda. Você está feliz? Está resolvido com isso? Então tá tudo certo. Um abraço, Márcia. Olha, o Rony _ Souza, mandou aí a pergunta pelo Instagram, Rony _ Souza. É de São Sebastião do Paraíso. Abraço, Paraíso. E abraço para você, Rony. Ele pergunta por que é tão difícil desapegar até mesmo de pessoas que nos fazem mal. Às vezes falar é fácil. Falar é fácil, né? Falar até o papagaio fala, né, Rony? E às vezes tem pessoas que... por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Falar é fácil, gente. Falar é fácil. Você que está dentro da situação, vivenciando a sua dor, só você sabe dimensionar o tamanho dessa dor. Falar é fácil. Vivenciar, como o Rony disse aqui, né? Falar é fácil. Então, por que é tão difícil desapegar, até mesmo de pessoas que nos fazem mal? Porque nós criamos vínculos afetivos com pessoas, com lugares, com trabalho, com animais. Nós vamos criando uma série de vínculos afetivos. E esses vínculos nós vamos criando pela nossa carência e fragilidade. Então essa nossa carência interna e essa nossa fragilidade faz com que nós venhamos a criar expectativas em lugares, em coisas e em pessoas. E essas expectativas que nós criamos é na iminência de que pessoas, coisas e lugares nos preencham, tá? Dentro do nosso vazio existencial, dentro dessa carência que nós trazemos dentro de nós. E mesmo quando aquilo nos traz prejuízos emocionais, nós ainda temos o sentimento de necessidade. Tá? Olha, me faz mal, mas eu prefiro ter ou viver me fazendo mal, mas ter. Olha o nível do estresse emocional que determinados pensamentos já nos leva, né? É chocante, na verdade, é horrível, na verdade, nós até mesmo começarmos a pensar dessa forma. Tá? Então, nós vamos nos tornando dependentes de pessoas. Olha a seriedade disto. E a dor, dói até de falar, dói de falar. Nós nos tornamos dependentes de outros, nós nos tornamos dependentes de situações, nós nos tornamos dependentes de coisas. Olha, dependência. Eu dei um exemplo aqui que eu comecei um trabalho gigante há muito tempo atrás, trabalhei muito tempo voluntariamente na casa de recuperação. Não é de viciados, o nome correto é de dependentes químicos. Dependência já é uma droga. A palavra dependência, você depender, a sua sobrevivência, depender. Não depende. Depende de você. Depende de você. Tudo na vida depende de você. Claro, a fé ajuda, a fé em Deus, a fé nos ajuda, o seu esforço ajuda, amigos ajudam, família ajuda, um amor ajuda, tudo agrega. Mas é esforço. É esforço. Não é? A própria Bíblia, para quem acredita na fé cristã, a própria Bíblia diz que o céu, você irá ganhar o céu por esforço. Não é de graça assim, não. Opa, estou aqui, morri. Não, é um esforço. Depende eu tenho que me desprender de uma série de coisas e me esforçar. Tudo na vida depende desse esforço. Então não depende do outro.
Então, Rony Souza, de São Sebastião do Paraíso. Então, por que nós é tão difícil desapegar até mesmo de pessoas que nos fazem mal? Porque nós colocamos uma dependência na outra pessoa. E a dependência não é a outra pessoa, a dependência é você. Então, enquanto você não entender isso, vai sofrer. Porque toda vez que você depende do outro, você vai sofrer. Porque o outro não está à disposição para fazer suas vontades o tempo todo. O outro não está à disposição da vida para te satisfazer, para te ver bem. Não, o outro é a vida dele. E você que toque a sua. Então, o outro é o outro e você é você. Tá bom? Um abraço, Rony. Espero ter sido claro aí na resposta. Beatriz, também, de Paraíso. Ela pergunta, um abraço, tá, Beatriz? Obrigado por participar. Ela pergunta, uma pessoa que anda e tem amizades com quem usa droga, pode começar a usar droga também? Qual a probabilidade? Eu acabei de dizer, né, minha experiência aí com a dependência química, o tratamento da dependência química, me habilita a falar bastante sobre o tema. Então, não, Beatriz, olha, você tem um amigo maconheiro ou maconheira, que é o título de escrachamento social e popular, que eu sou totalmente contra esse escrachamento popular, né? Isso não vai fazer de você um usuário ou uma usuária. Não faz, porque depende da personalidade de cada um. Depende da escolha de cada um. Mas o meio não influencia? Sim, o meio influencia. A partir do momento que o indivíduo permite ser influenciado. Mas é legal eu andar com um monte de pessoas que usam droga? Não sei qual é a resposta que você tem para isso. Você acha que é legal? Eu não sei. Eu não posso dizer anda ou não anda, cada um tem um livre-arbítrio para conduzir a sua vida da melhor forma possível. Há um escrachamento da sociedade, há uma rotulação da sociedade, há um linchamento social. Então, se você anda com pessoas que usam droga, você pode ter a certeza que as pessoas que estão te vendo com essas pessoas, elas subjugam que você também usa. Isso te incomoda? Isso te atrapalha? Isso te faz mal? Essa rotulagem? Porque a sociedade, a gente sempre vai nos rotular. Sempre. A sociedade vai rotular. E nós também sempre estaremos rotulando as outras pessoas por qualquer coisa. Sempre. Então, isso vai de você, é você que faz essa análise. Agora, eu particularmente, tenho vários colegas, até mesmo por ter tido essa experiência de trabalhar na casa de recuperação durante muito tempo. Tenho vários que são usuários, eu sei que eles usam, eu sei que usam. Nunca me ofereceram, nunca vão ali. Não, todo mundo sabe a minha postura. Todo mundo sempre me respeitou. Porque eu tenho um posicionamento. Eu estou indo ali usar, vão lá com a gente? Não me cabe. Não me cabe. É um lance seu. Então nunca houve nenhum convite. Então, tudo é uma questão de postura na vida. Agora, eu não me permito deixar de ter amizade com uma pessoa que usa droga pelo fato dele usar droga. Não. É uma fraqueza do indivíduo. É uma fraqueza dele, ele tem que se tratar, ele tem que se recuperar, ele tem que achar suas respostas, suas saídas. É um problema dele, não um problema meu. E se eu puder ajudar, como sempre ajudei, eu estou à disposição. Mas para criticar, para rotular, não. E pelo contrário, há muitas pessoas, o fato dele usar droga, dessa pessoa usar droga, não quer dizer que essa pessoa é bandido. Não, é viciado, é diferente de bandido. E aí nós temos um problema social gigantesco, que é o indivíduo que é o viciado e não tem condições para manter o seu vício, não tem o equilíbrio necessário, porque até para ser um viciado tem que ter equilíbrio.
porque senão ele se perde. Aí vira um nóia, e aí vai roubar, e aí vai fazer qualquer coisa para usar. Aí se perdeu. Tá? Então, olha o quanto que o equilíbrio ele é importante até para fazer aquilo que é errado. Né? Até para fazer o que é errado. Tá? Então, nossa sociedade ela precisa discutir alguns temas como questão de discriminação da droga, que não é falar, opa, tá liberado, todo mundo usa, não é isso. Mas do jeito que não funciona. Aí é proibido, mas a gente sabe que todo mundo usa. Ou todo mundo que eu digo assim, né? Muita gente usa. Todo mundo é generalizado. Não, não é isso. Mas que a gente sabe que muita gente usa. Mas é proibido. Entra no país, o país não produz. Mas entra. E aí, como é que entra? E por que que entra? E a polícia não consegue combater? Não. E o governo também não. Então precisa discutir políticas públicas e sociais. E a gente prefere pegar a sujeira social e pôr debaixo do tapete do que discutir, então nós vamos ter um problema agravando-se cada vez mais. Tá? Então, não deixe de ter suas amizades por por amigos, ô Beatriz, que você sabe que entrou para o mundo das drogas. Ajuda, oferece ajuda. E entrar para as drogas é um grito último e errado de socorro. Tá? Ajuda, oferece ajuda de alguma forma, esteja do lado, apoie. É mais fácil do que apedrejar. Apedrejar todo mundo já apedreja. Não precisa de mais um. Agora ajudar são poucas as pessoas que ajudam. Não estou dizendo que quem usa a gente tem que aplaudir, tem que bater palma, tem que abraçar e falar vem cá. Não, não é isso. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que essa pessoa ela precisa de ajuda. E que ela... Isso não o faz menos humano do que as outras pessoas. É uma questão de humanismo. Tá? Então não o faz menos humano do que outra pessoa. Não é menos humano do que você, porque se perdeu de alguma forma. Tá bom? Um abraço, Beatriz. Carol TMSS. Carol LT MSSP. Pelo Instagram. Vou chamar de Carol, tá? Não colocou a cidade de origem, não tem a cidade de origem. Nos pergunta o seguinte: como trabalhar o psicológico para entrar no processo de adoção de uma criança? Olha que bacana, né? Ainda essa semana eu conversei com alguém sobre essa questão de adoção de criança. E qual que é o meu posicionamento psicológico diante disso? A questão é, tá? Por que você quer adotar uma criança? Ok? Então acho que a primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo, e você tem que ter respostas. Por que você quer adotar uma criança? Tá? Se a sua resposta for, Carol, porque tem tanta gente que passa tanta dificuldade na vida e eu tenho condição de dar uma vida melhor e uma oportunidade melhor para uma criança, por que não fazer? A minha resposta é para você: não faça. Não faça. Porque existe N formas de você ajudar a sociedade. Existe N formas de você ajudar uma criança. Tá? Existem projetos maravilhosos, Brasil afora, que acolhem, que cuidam, que estão aí na luta para dar um amparo, para dar uma educação e para dar uma estrutura para crianças que não têm família, para crianças que não têm lar, para crianças que já passaram traumas e dificuldades. Existem N projetos. Vira madrinha desses projetos. Ajuda financeiramente esses projetos. Seja voluntário, tira um dia do mês para ir lá e falar: eu vim aqui hoje para ajudar. Então existe N maneiras. E se você fazer isto, fica aqui uma dica para todo mundo: tire um dia do mês para você fazer um trabalho social. Seja que trabalho social venha a ser qualquer coisa, mas tire um dia do seu mês. Seu mês tem 30 dias. Tira um só para você fazer alguma coisa para alguém. Você vai se sentir super bem. Isso vai mudar a sua vida, vai mudar a sua cabeça. Tá? Mas voltando. Apoie, ajude uma ONG, ajude uma instituição, vira madrinha de alguém, Carol. Tá? Agora, se a sua resposta for: não, eu tenho amor suficiente dentro de mim para dar para uma criança, independente dessa criança, se ela saiu de mim
ou não. Eu tenho amor suficiente para dar para uma criança. Por isso que eu quero adotá-la. Aí você a vida toda. Um filho não é passageiro, né? E um filho não é biológico. Não. Ok? Não quer dizer que você vai amar na proporção de filho só porque saiu de você. Amor, Carol, ele é incondicional. O amor não impõe condições. É a mesma coisa de concepção familiar. Tá? Concepção familiar. Ontem à noite eu estava falando com um amigo, a gente estava conversando sobre concepções familiares. Quem que é a sua família? Quem é a sua família? É quem te acolhe neste momento da sua vida. Ó, neste momento da sua vida. Faz uma análise aí, neste momento da sua vida. Quem são as pessoas que estão mais próximas de você e que existe essa reciprocidade de e de participação na sua vida? Quem são essas pessoas? Independente se ela tem um vínculo sanguíneo com você ou não, essas pessoas você pode mudar muita coisa na nossa cabecinha pequena, tá? Mas eu espero ter respondido. Carol, tá bom? Você não colocou sua cidade, mas um abraço para você. A pergunta foi muito bacana. Edmilson, da cidade de Franca. Olá, Edmilson, um abraço para você. Abraço, Franca. Franca, estado de São Paulo. O Edmilson pergunta: os pensamentos têm feito com que eu perca o sono. Isso tem relação psicológica? Claro que tem, Edmilson. Ah, nem sempre. Pode ter aí outras variações clínicas. E aí você tem que procurar um médico, tem que fazer alguns exames. De repente é falta de vitaminas, de repente pode ser uma doença, uma patologia, pode ser uma série de coisas. Mas pode ter uma relação psicológica? Pode sim. Tá? Porque esses pensamentos eu deito e não desligo. Eu durmo e acordo e perco o sono pensando psicológico. Tá? Por quê? Porque você não está sabendo dar um equilíbrio emocional para suas preocupações ou frustrações. Então, quando eu não me dou resposta, para os meus sentimentos, quando eu deixo coisas no espaço ou no vazio sem serem resolvidas, eu vou criando vácuos dentro dos meus sentimentos, vazios dentro do meu existencial, que isso vai reverberando. Essas perguntas que eu não dou uma resposta para mim mesmo, elas vão reverberando dentro dos meus pensamentos. E aí, no momento na qual eu deveria estar descansando, me desprendendo do mundo para repousar, aí vem a tormenta, vem a perturbação, a amolação, e aquilo vai, e a noite vai embora, e eu estou um bagaço no outro dia pela manhã, porque eu não tive uma noite de sono recuperadora, transformadora, que me regenerou do meu cansaço físico e mental. Ok? Então eu preciso dar respostas para as coisas que envolvem minha vida. Eu preciso ter respostas. E respostas não quer dizer que são resoluções. Existem coisas, existem problemas na sua vida. Agora, coloque os problemas assim em cima da mesa. Ó, na hora que acabar a live aqui, você faz esse teste. Pega uns pedacinhos de papel e vai anotando. Problema 1. Qual que é o principal problema agora? É esse. Problema 2. Problema 2 é esse aqui. Problema 3, 4, 5, sei lá, 10. Todo mundo tem um monte, né? Classifica os seus problemas. Ó, esse aqui é o mais grave, esse aqui é o menos grave, esse aqui é o médio, esse aqui... não, esse aqui é facinho. O que é que dá para você resolver agora? Não, isso aqui dá para me resolver agora. O que é que eu vou resolver na próxima semana? Não, isso aqui dá para me resolver na próxima semana. O que é que não dá para me resolver agora? Não, isso aqui não dá para me resolver agora. Então por que você vai sofrer por ele? Você não vai resolver agora. Deu para entender? Isso não pode tirar o seu sono, porque você não dormir não vai resolver. Entende? É uma questão lógica. Então se eu não vou resolver agora,
Eu não consigo, não tem como, não tem mecanismos para me resolver isso agora, não depende de mim, depende de situações, então não dá para me sofrer agora. Então é trabalhar isso internamente. Quando eu não trabalho, vem esse desespero. E se eu não tenho controle sobre isso, isso vai criar ansiedade. Ansiedade, depressão, e tá tudo interligado, na verdade. Tá bom? Espero ter te respondido. Edmilson, da cidade de Franca, abraço para você. A Yara é da cidade de São Paulo, capital. Abraço para você, Yara. Abraço aí para capital, São Paulo. A pergunta da Yara é: qual a leitura que se faz de uma mulher que se posiciona, fala o que pensa e se precisar surta e se precisar surtar, não medirá esforços? Meu Deus, que horror, Yara. Qual a leitura que se faz de uma mulher que se posiciona? Até aí legal, tá? Posicionar-se, eu acho que a gente... aquilo que eu falei da política, lembra? Agora há pouco, a gente tem que ter posicionamento na vida. Você tem que ter posicionamento. Então, uma mulher que se posiciona, legal, show de bola. Uma mulher que fala o que pensa, já não é tão legal assim. Mas por quê? Mas eu não tenho que falar aquilo que eu penso? Nem sempre. Às vezes, se eu falar tudo o que eu penso, eu magoo outras pessoas. Por quê? Nem tudo que eu penso quer dizer que é certo. Nem tudo que eu penso quer dizer que tem. Nem tudo que eu penso. Agora, eu posso me posicionar o meu pensamento. É aquilo que eu faço aqui com vocês. Tudo que eu respondo é 100% correto? É na minha cabeça. É nos meus conhecimentos técnicos e vivenciais dentro da psicologia, dentro da filosofia, dentro da ciência. Mas para algumas pessoas pode ser que aquilo que eu falo aqui não é bem assim. E qual que é o problema? Então, e se essa pessoa falar, não, eu discordo de você, tudo bem, eu respeito. Então, falar o que pensa não quer dizer que eu falo o que é certo, não quer dizer que eu estou falando aquilo, então eu nem sempre posso falar tudo que eu penso. Tá? Às vezes tudo que eu penso pode ser ofensivo demais, Yara, para outras pessoas. E se precisar surtar, eu não vou medir esforço. E aí, quando você surta, você está demonstrando o desequilíbrio emocional na qual você se encontra. Ok? Por quê? Porque uma pessoa equilibrada emocionalmente, ela não surta. Ela se resguarda. Ela sabe até onde ela pode ir. Surtar é perder o desequilíbrio. Surtar é perder o controle do emocional. E se eu não tenho controle no meu emocional, eu controlo o que na minha vida, então? Qual que é o controle que eu tenho da minha vida? Não é? Se a gente pensar espiritualmente, eu já não tenho controle nenhum. Mas eu estou falando controle socialmente, eu estou falando controle das minhas emoções também. Então, se eu não controlo as minhas emoções, se eu surto, aí é que você diz, eu não vou medir esforço. Então, quer dizer, para você surtar ou não, tá muito fácil. Para dar uma má resposta em outra pessoa ou não, tá muito fácil. Para ser mal educado com uma pessoa, tá muito fácil. Para ir para uma briga, tá muito fácil. Para discutir, tá muito fácil. 2 palitinhos. Aí você perde toda a sua razão. Tá? Então, repense os seus conceitos de vida. Ok, Yara? É o que eu tenho para te dizer. Yara de São Paulo, capital. Repense, porque bacana sim uma mulher que se posiciona na vida, e tem que se posicionar mesmo. Mas nem tudo que eu penso eu posso falar, porque eu vou estar sendo ofensivo. Mas agora, se eu tiver a oportunidade de falar aquilo que eu penso, se eu tiver a oportunidade, então eu vou falar dentro do meu posicionamento, sem ser ofensivo a ninguém. Tá? E surtar é coisa para quem é desequilibrado emocionalmente. Tá bom? Um abraço para você e repense esses conceitos, Yara. Laércio02 _ oficial mandou pelo Instagram. Laércio também não colocou a cidade de origem. Seria sempre bacana, tá, gente, colocar aí a cidade pra gente saber, né? Eu acho legal.
essa questão de interatividade também. Laércio, na nossa penúltima pergunta de hoje, senão fica grande demais a live. Estou respondendo um processo judicial injustamente. Isso está me consumindo mentalmente. Como lidar com essa situação? Ô Laércio, você não é o único dentro dessa situação, não. Tem um monte de gente dentro dessa situação. E hoje em dia tudo cabe processo, né? Tem advogado aí na live conosco, sabe disso, né? Tem um advogado aí conosco. Tudo cabe processo hoje em dia. Então tá muito fácil as pessoas dizerem, vou te processar, né? Tá muito fácil. Eu, como jornalista, quando exercia o jornalismo, e direto, né, eu falava alguma coisa, eu já até esperava, vou ter que ir lá no fórum de novo. Por quê? Porque posicionamento, e você fala, outra pessoa não gosta, se sente ofendida. Eu nunca perdi nenhum, né? Sempre teve algum, nunca perdi nenhum. Por quê? Porque sempre falei, me posicionei, e sempre pus a cara para bater no rádio, na televisão. Quem conhece a minha história aí de muito tempo sabe, né, os meus posicionamentos. Mas aí, a questão é o seguinte, Laércio. Eu penso o seguinte, né? A justiça, ela tem o dever de trazer o equilíbrio, né? Por isso, a mocinha lá, a modelo lá da justiça, eu não sei o nome, se a advogada aí quiser nos ajudar, a mocinha ela traz a espada e traz a balança e tem os olhos vendados. A justiça é cega, portanto ela não pode tomar partido. A justiça ela tem que ser justa para todo mundo. E ela tem espada o dever do que se diz a lei. Então, meu querido, injustamente. Então, não tem por que se preocupar, não é? O ônus da prova. Então, quem está te acusando, que cabe provar que você acha. Então, quem está te acusando que está certo. Agora, se você tem a certeza da sua postura e se você tem a certeza do seu posicionamento, como eu sempre tive na vida, diante de situações semelhantes, se você tem uma postura, você não tem o que temer, não tem o que roubar o seu sono, não tem o que se preocupar. Fique em paz, fique sossegado. É você e sua consciência. Sua consciência te condena, então você tem culpa. Sua consciência não pesa, você sabe que não pesa nada, então tá tudo certo, deita e dorme. Ok? Deita e dorme e não deixa os pormenores roubar a sua paz. Sua paz não tem preço. Nós já falamos sobre isso aqui hoje. Tá? Agora sucesso aí para você, Laércio. Ele não falou a cidade. Findando a nossa live aqui, a última pergunta de hoje, a Aparecida é de São Sebastião do Paraíso, aqui da cidade, da terrinha. Abraço para você, Aparecida. A Aparecida, ela diz o seguinte, ela nos pergunta, na verdade, como aceitar essas novas formas modernas que são chamadas de família. Exemplo, 2 homens e filhos. Tá? Aparecida, eu acredito, né, que você teve uma influência dessa pergunta aí muito pela mídia, né, em torno do ator que morreu, né, há poucos dias atrás, que era um ator excelente, por sinal, muito engraçado. Eu acredito que possa ter uma relação a sua pergunta. E a nossa sociedade é muito preconceituosa, Aparecida. Muito, muito, muito preconceituosa. Nós rotulamos, nós já falamos isso aqui hoje, nós rotulamos muito fácil as pessoas, nós apedrejamos muito fácil as pessoas, nós criticamos de uma forma muito fácil as pessoas. Não é? Nós julgamos muito fácil as pessoas. Mas nós não temos o direito de julgar o caráter das pessoas. Não temos esse direito, não temos. Por questões ideológicas, por questões religiosas, nós acabamos discriminando as pessoas. Nós acabamos rotulando muito erroneamente as pessoas. E nós esquecemos que as pessoas são pessoas. Assim como eu, como você, como qualquer um.
E aí cabe até um outro pensamento, não é? Diante dos olhos de Deus, todo ser humano não é igual. Se eu não tenho essa tese definida dentro de mim, eu não posso dizer que eu vivo um cristianismo. E eu estou falando de uma sociedade que se rotula cristã, não é? Então nós rotulamos alguma coisa que nós não somos. Se eu rotulo o cristianismo na minha vida, como 95% dessa nossa... 90%, vamos colocar 90% dessa sociedade, se auto-intitulam cristãos, beleza, legal. Mas então o que eu tenho é atitudes que combinam com o evangelho, com o Cristo na sua essência. Não é? Um Cristo que dormiu na casa do ladrão, um Cristo que abraçou a prostituta, um Cristo que não deixou a adúltera tomar pedrada, um Cristo que cuidou do leproso, um Cristo que não rotulou ninguém, um Cristo que não desfez de ninguém. Não é? Dentro que você deu exemplo, né? 2 homens com filhos. Lembra que eu acabei de falar sobre a questão da adoção? Então, dentro dessa concepção de adoção, o que equivale o critério? O amor que eu tenho para dar para alguém. Não é? Então a gente vai ter que desprender de muitas coisas. E aí você pode dizer, né, Aparecida, você pode dizer, mas eu discordo, que é um direito seu. Ninguém está dizendo que você tem que concordar. Mas você não pode trazer a bandeira da definição da moralidade. Ah, é errado. Quem que te disse que é errado? Na sociedade? Ah, não, é errado diante dos parâmetros da minha religiosidade. Ok. Mas a sua religiosidade, a sua fé prega o amor incondicional de pessoas. Então, algumas coisas que a gente define como eu não faria, cabe nessa situação. Tá? Por exemplo, essas novas concepções familiares. Se as pessoas entendem dessa forma, e isso estão lhes fazendo bem, talvez não sirva para você. Respeito. Respeito. Não é para você, é para o outro. Ah, eu não faria. Beleza. Isso não te dá o direito de interferir na vida do outro para que não faça. Cada um responde por si, Aparecida. Cada um responde por si. Cada um tem suas próprias convicções, suas próprias concepções, seu próprio raciocínio, seu próprio pensamento, seu próprio arbítrio. Cada um tem seu próprio arbítrio. Cada um responda por si. O que eu não posso é ter uma máscara social. Dizer que sou uma coisa e não viver. Isso eu não posso. Dizer que amo, mas eu escolho quem eu amo. Aí você já caiu no vazio. E o que eu não posso aos olhos nem da fé, creio eu, e nem aos olhos da justiça, aos olhos sociais, o que eu não posso é discriminar ninguém. Isso está fora de cogitação. Me cabe o respeito. São coisas que você, volta a dizer, talvez não seja para você. Não cabe dentro do seu campo moral. Isso eu não faria. Mas respeita quem faz. Simples assim. E a gente vai ter uma sociedade equilibrada e que se respeita. E é o que a gente precisa, né, gente? De respeito, 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 respeito. Sempre. Né? Não me interessa a religião, a sexualidade, o poder aquisitivo, a cor da pele. Eu acho que tudo isso já desgastou demais a nossa humanidade. A gente precisa reformular os nossos pensamentos. Né? Gente, hoje eu falei demais, a live estendeu demais, me perdoa. Felizmente não caiu, né? Ainda bem que não caiu e eu estou falando. Mas eu agradeço demais pelo carinho de vocês. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando que esse vídeo, essa live, ela vai ficar aí reverberando durante a semana
nos meios sociais. E se você achar que é bacana você reproduzir ou repassar, enviar para alguém, faça isso. E tem gente que fala comigo, nossa, eu assisto a live na sexta, depois eu assisto mais 2 vezes na semana. Que bom. Que essa mesma pessoa que falou que assiste 2 vezes na semana, falou, eu ainda faço anotações, eu ainda divido. Que legal, que bacana. Isso engrandece muito. E me deixa muito satisfeito dentro do meu trabalho. Fico muito feliz por isso. Feliz pelo carinho, feliz pela reciprocidade, feliz pelo acolhimento de cada um. Tá? Deus abençoe vocês. Desde já um ótimo final de noite, um maravilhoso final de semana para você. Tá? E para quem você entende que é sua família, ok? Para quem você divide as suas emoções e seus momentos. E eu espero nos encontrarmos em breve. E todo dia nós estamos aí nos encontrando de alguma forma, né? Nas postagens, nas mensagens, e eu vou respondendo na medida do possível. Para quem quer atendimento comigo, basta fazer o agendamento, tá? Os meus meios de comunicação, tá? E-mail, o WhatsApp, né? O WhatsApp é mais fácil, né? Já manda um zap ali, a gente já olha a agenda, já marca, tá tudo aí. Sempre no valor social para todo mundo também, para todo mundo ter acesso, todo mundo tem o direito de fazer terapia, todo mundo tem o direito de buscar ajuda, todo mundo tem o direito de ficar bem. Depende de querer e de aceitar, mas todo mundo tem o direito. É uma questão de direito, de ficar bem e se encontrar e ser feliz, isso que é bacana. Tá? No mais, valeu demais, muito obrigado pelo carinho e pela atenção de todos vocês. Um abraço!